Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, mas antes passando aqui para avisar que eu ativei a área dos membros e ela tem alguns benefícios, como os membros têm acesso antecipado a todos os vídeos, vai ter vídeo exclusivo de obras só para membros, eu irei trazer todas as recomendações que vocês pedirem, mas os membros terão prioridade. Mas se você não tiver como se tornar membro, deixa só aquele joinha, pois vai estar ajudando bastante o canal. Então, vamos de recomendação! O nome da obra eu vou deixar ela aqui aparecendo, já que meu inglês é o fino do fino, eu não me arrisco a falar esse nome. E ela já começa como, hein? Com o mundo todo destruído e no chão vemos um massacre de vários demônios mortos. E na montanha lá atrás tá tendo uma batalha frenética. E a gente só consegue perceber isso graças a essa luz brilhante bem aqui. Então vamos pra lá, né, gente? Já que a diversão tá lá. Quando chegamos aqui na montanha, a primeira coisa que vemos é uma espada, toda ensanguentada. Eu tô passada, chocada. E assim escutamos uma voz, é esse capeta aqui falando. E ele diz, certo, como você é o último humano e já tá com o pé na cova, então essa vitória é basicamente minha. E aqui vemos que foi o capetão que enfiou essa espada no Prota. Ah, e não pense besteira, tá? Porque o demônio aqui, ele enfiou a espada no bucho do humano. E eu ainda me pergunto, como diabo ele ainda tá vivo? Mas segue o roteiro aí, galera, segue o roteiro. E o roteiro é esse. E quem vai narrar é o Prota, já que ele tá morrendo. E como nós sabemos, quem tá morrendo já passa um filme pela cabeça dele. E esse filme é o seguinte, o mundo chegou ao seu fim. Um ano se passou desde que perdemos a guerra para os demônios. Com isso, a grande maioria dos humanos foram massacradas. E a maioria dos sobreviventes foram capturados, tendo suas mentes destruídas e sendo usados para dar luz a novos monstros. Aqui tá mostrando aranhas, mas eu fico na dúvida, ó, se foi só elas que fizeram os humanos de maternidade. Mas como o Prota era o nosso último sobrevivente, ele continuou lutando nessa batalha solitária. Até agora, né? Esse capeta que tá na frente dele é o Lorde Demônio Tartarus, o monarca dos demônios. Então o cara não é pouca bosta não, ó. Ele é muita bosta. E como ele é o capeta dos capeta, ele chega para o Prota e diz, maluco, isso deve estar doendo. Deixa eu te dar uma ajudinha. Aqui ele usa uma magia para desacelerar o tempo, só para os dois baterem um papinho. Que cara egoísta, não deixa nem o outro morrer em paz. E de uma forma rápida também. E pelo respeito dele ser o último humano, o Tártaro chama ele pelo nome, que é Zef. E ele fala, maluco, tu é forte, diferente de outros insetos da tua raça que desistiram. Eles são todo um bando de fracos. E quando eu vejo pessoas fracas, eu amo pisar nelas como insetos que elas são. E ele fala isso de forma toda elegante. E ao terminar de falar, ele faz uma pequena proposta para o Prota. Trabalhe para mim. Vamos além desse mundo pequeno. Vamos para outros mundos, ou até mesmo lá dos deuses, para podermos conquistá-los. E o nosso Prota pergunta se isso que ele tá falando é sério mesmo. E ele, é claro, pô, confia no pai aqui, ó. Mas como o Prota sabe que a situação dele tá uma merda, e como ele sofreu tanto dano que não tem como ele se recuperar graças a essa luta, então ele meio que sabe o que esse capeta quer, o que ele realmente quer, e o que ele quer vocês devem estar se perguntando. E eu te respondo, jovem gafanhoto, o capeta quer que o Prota implore por sua vida. É isso que ele quer. O capetão tá até sorrindo, pensando que ele vai aceitar a oferta, mas na mente do Prota, ele se lembra da sua galera e fala, se os meus amigos me vissem implorando pela minha vida, para esse cara, eles mesmos iam me matar. E é isso que passa na cabeça dele. Só que o cara não é o protagonista à toa. Ele manja aqui dos Paranauê, ó. E o outro motivo é porque a personalidade dele é uma merda. Do jeito que a gente gosta, ó. E por causa dessa personalidade, a cremosa do Prota sempre dizia pra ele mudar suas atitudes. Mas como ele não ouvia ela, então ela resolveu colocar uma magia nele. E se ele falasse alguma merda, ia acontecer algo não muito agradável com ele. Então, quando ele tá segurando a mão do capeta, ele dá a sua resposta. E uma resposta bem dada, ó. Ele manda o capeta catar coquinho lá no inferno. E após ele terminar essa frase, tem uma explosão enorme. A explosão é tão grande que levou a montanha junto com ele, mas o capeta ficou lá inteiraço, ou quase, né? E galera, o Prota morreu, mas ele levou a mão do capeta junto. O Tartarus aqui, ele demora um pouquinho para processar o que tá acontecendo. Ele pensa, ele olha pra mão dele, até que a ficha dele cai. E o cara fica puto da vida. Desgraça! Pois como um mero humano pode me desonrar dessa forma. O cara fica tão puto, mas tão puto, que ele quer matar o que tá morto. Mas não pode, né? Ele mete o socão no Prota, o Prota já tá morto. Caralho, cuzão! Ele só cai esfarelando no chão. Assim o nosso Prota morre, mas morre feliz, né? Pelo menos ele vingou a galera dele. Só que era isso que ele pensava. Pois de repente, ele acorda perguntando o que diabo tá acontecendo. Porque ele era pra ter ido de vala. E o maluco ainda acorda em um lugar estranho, parecendo que é um templo de um deus. E ele já pensa, ah, aqui é o submundo, é a vida após a morte. Aí vem uma voz lá atrás dizendo, o local onde você está não é o submundo. Esse é o lugar mais baixo do panteão. E pra vocês que não sabem o que é panteão, panteão é o lugar onde os deuses moram. E quando o nosso Prota se vira pra ver quem é, inicialmente ele só consegue enxergar uma luz bastante forte. E essa luz ela tá brilhando muito, muito forte mesmo, que o Prota fica até ruim da vista. Mas de repente dessa luz sai um anjo. O
Prota já fica até preocupado. Ele tenta pegar sua espada pra tentar se defender, mas logo ele percebe que tá sem ela. E não demora muito, ela já vai logo se apresentando. Essa mulher aqui, ela é a representante dos deuses, um anjo de alto nível. Ela é a Mercedes. Ela fala que ele morreu e normalmente era pra ele continuar morto, mas graças ao pedido de 3 deuses, fala que ele vai poder voltar para o passado. Ele pergunta que merda é essa e ela responde: vamos te mandar de volta com suas memórias para que você consiga mudar o futuro. E você não vai ter só suas memórias, mas também vai ter suas capacidades físicas e mágicas. Mas tu vai sem poderes, ó. Mas como tu chegou ao topo da humanidade, já tu volta para o seu estado natural. Aí ele se pergunta se está sonhando. Isso não é uma pegadinha do Silvio Santos, não? Porque isso é loucura demais. Aí ele pergunta para o anjinho: por que tu tá me dando outra chance? Vocês não são de dar algo assim de graça. Vocês querem alguma coisa. Aí o Prota se lembra que quando os demônios atacaram, os deuses viraram as costas, pois pararam de ouvir as orações dos humanos esses que os próprios deuses escolheram, cortaram todo tipo de envolvimento. E não só isso, eles também tiraram as habilidades dos malucos, assim fazendo que a galera perdesse a habilidade de cura. Então, traduzindo, humanidade, foda-se. A anjinha aqui diz que entende o lado dele, então para ele ter certeza que ela tá falando sério, ela vai falar o que os deuses estão pensando. E ela diz o seguinte: nos mostre algo um pouco mais interessante. E ainda fala mais. Fala que os deuses que estavam observando ele ficaram tristes com o resultado, pois é raro ver um humano lutando tão bravamente diante da derrota. E que os 5 anos de luta dele foram algo bem interessante de se ver. E o Prota, ouvindo isso, ele fica como? Ele fica puto de raiva. E ela continua: vários deuses ficaram arrependidos de ver esse mundo acabar. E acabou de forma tão rápida, né? E no calor da sua raiva, ele solta um ataque passando de raspão nela. O bicho aqui, ele tá muito pistola. Porque meus amigos, ele tava se matando para poder sobreviver, enquanto os deuses só estavam se divertindo com a desgraça dele. E de seus amigos, né? E quando o Prota vai atacar de novo, o anjo, vendo sua raiva, ela solta uma magia para prender ele. Prender tipo assim: ou ele se defende, ou ele é esmagado. Ele tenta segurar um pouco a magia dela, só que a magia dela é um pouco forte e meio desbalanceado, então ele acaba desabando. O anjo se aproxima dele e fala: amigo, os deuses estão nos vendo, seja um pouco mais respeitoso. E como parece que tu entendeu errado, eu vou te falar de forma mais clara. A única coisa que os deuses têm interesse é em tu, e não na sua raça humana. E olha a cara dessa psicopata. E ela continua dizendo: olha, tem um cara aqui insistindo bastante para te mandar de volta para o passado. Aí ela puxa um espelho e mostra para ele. E o que nós vemos aqui é o Capitão Tartarus brigando com geral, falando para chamar o administrador e mandando ele fazer com que o braço dele não tenha virado um cotoco. E o Prota não tá acreditando no que ele tá vendo. Ela diz que ele é um demônio orgulhoso, que o Prota feriu o orgulho dele, fala que o maluco é o deus da destruição, um guerreiro que destruiu 10 mundos e nunca foi arranhado nem sequer uma vez. Só que tu, um humano, consegue fazer o inacreditável. Transformou ele em um cotoco. E ele quer entrar na porrada contigo de novo. Nem que tem que te mandar de volta para o passado. Então, o que tu acha disso? E o Prota diz: se o cara quer apanhar de novo, então bora! E vocês sabem, galera, que o hack mais roubado de todos até agora são 2. O de copiar e o de voltar para o passado. Então, esse anjo aqui, ele começa a fazer todo o preparativo. E fala que apesar do momento para onde ele vai é um pouco desconhecido, os deuses vão dar presente para ele. Então, quando tudo tá pronto, ela manda ele de volta e deseja boa sorte. Quando ele acorda, tem uns malucos enchendo o saco dele. Ele nem liga muito, porque na cabeça dele já passou bastante tempo e ele nem sabe quem é esse maluco. Então ele olha para essa galera e vê uma marca conhecida. Assim ele percebe que deve ter voltado uns 10 ou 20 anos, quando ele ainda era um escravo. Então ele se levanta e vai para um canto isolado. E ele lembra que o anjo falou para ele que ele ia ter privilégios. Então ele olha esses privilégios e ele vê uma caralhada de presente. Então ele dá aquele sorrisão maroto. E esse sorriso significa o que, galera? O hack já tá instalado e já tá funcionando. Então é isso, pessoal. Essa é a recomendação. Se você gostou dela, então comenta aqui o que vocês acharam dela, ou se vocês já conheciam. E se vocês quiserem ela aqui, deixa aquele like, pois eu vou tentar trazer ela com mais frequência, dependendo de como vai ser a reação de vocês. Então valeu, falou, fui!